Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui para vocês. E hoje nós falaremos de quê? Nós falaremos de quê? Nós falaremos um pouco sobre o aço. Nós falaremos um pouco sobre como o aço ele é feito, um pouco também de como que compõe isso atomicamente. Vamos falar um pouco sobre cada. Então, vamos falar um pouco então sobre o que estudar o aço e o seu processo de fabricação. Pessoal, mas para a gente entender um pouco sobre esse processo de fabricação do aço e por que o aço ele tem esses comportamentos, a gente vai ver um pouco sobre as suas características, né? Só que aí a gente vai ver a característica geral dos metais. A gente vai ver que os metais ele possui um bom brilho, né? Isso é uma característica dos metais. Os metais são bons condutores de eletricidade e calor. A temperatura ambiente, eles são materiais dúcteis e muitos ou a maioria são maleáveis. Então, vamos falar um pouco sobre o brilho. O brilho é o que é o brilho, né? O brilho é quando o metal ele devolve uma iluminação. E como é que é isso? O metal ele é feito com uma composição chamada mar de elétrons. Quer dizer que o elétron ele não é fixo aqui, ele passa de um átomo a outro. Então, quando esse átomo passa para cá, esse aqui vai passar para lá e vice-versa. Eles ficam trocando como se fosse aí uma onda. E nós temos o mar de elétrons. Então, quando qualquer coisa excita esses elétrons, eles são muito fáceis de ser excitados, eles o quê? Eles começam a ganhar energia e se mexer de um lado para o outro, pulando de um átomo para o outro. Na forma que quando acaba essa excitação, ele volta ao seu estado inicial de energia, mas ele devolve fótons, ou seja, ele emite luz. Essa é a capacidade de brilho dos metais. De acordo com o seu comprimento de onda da luz, ele vai ter a sua coloração. Então, tem o ouro, que é amarelo, a gente tem aí o cobre. Então, essa é a capacidade do brilho. Agora, a gente vai falar sobre condução térmica, que também tem a ver com o mar de elétrons. Como os elétrons passam de um átomo até outro, eles são excitáveis. Então, quando eu coloco, por exemplo, fogo no meu material, eu começo a excitar toda essa cadeia de elétrons, fazendo com que esses elétrons começam ao quê? A transmitir energia um para outro. Então, ele conduz calor de uma forma muito rápida, então ele é um bom condutor térmico. Elétrico é o mesmo raciocínio, mas agora para eletricidade. Se eu passo, por exemplo, uma onda de eletricidade no meu material, os elétrons que estão no meu material, eles vão sair e os outros vão entrarem, formando aí o que? A condução elétrica. É um bom condutor elétrico. E agora nós temos a maleabilidade desse material receber algum tipo de esforço e se conformar a esse novo esforço. Então, por exemplo, se eu der uma martelada no meu material, ele vai aparecer agora um buraco nele, que antes não existia, era reto, tá vendo aqui? Esse buraco, ele vai se conformar através desse novo esforço que foi dado a ele, mas ele não vai se romper, ou seja, ainda vai ter equilíbrio, ele não vai se romper. E, como você pode ver aqui, ó, o Mickey Mouse, o ouro é um dos metais mais maleáveis do mundo. Então, passando para a ductilidade. Ductilidade é a capacidade do material se formar fio, né? Vamos colocar assim, porque teremos uma aula somente para ductilidade. Então, é como se eu conformasse esse material na forma de fio. Então, se eu colocasse esse material, por exemplo, em um funil e colocasse força nele, ele ia se conformar a esse novo estado sem se romper. Então, isso aqui é a ductilidade. Isso aqui é uma das características que nós temos nos metais tão importantes. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o seu processo de fabricação. A gente sabe que o aço ele é feito o quê? Do ferro mais carbono, né? E o ferro está aqui. Aqui, ó, com o número atômico, vocês estão vendo aí, 26. Se a gente fizer a distribuição por Linus Pauling, a gente vai ter lá que o ferro termina lá em 3d6, tendo então 2 elétrons na sua camada de valência, 4s2. Um composto muito comum que nós encontramos na natureza, pessoal, ó, foi até grande aqui, é o FeO, ferro e oxigênio.
Por quê? O ferro ele tem 2 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o ferro irá doar esses 2 elétrons para o oxigênio ficar estável da teoria do octeto. Mas só lembrando que o ferro ele não fica estável somente quando ele doa 2 elétrons. Ele pode doar 2, 3. Ele pode ter, então, aí outros tipos de equilíbrio, dando 2 elétrons, 3 elétrons, e aí define o seu número oxidativo, o seu NOx, né? Então, só para que a gente entenda. Por quê? Porque se a gente for ver, por exemplo, a hematita, que é o Fe2O3, essa conta, a regra do octeto, para o ferro, às vezes já não fecha, ele já está aí com uma outra configuração. Mas essas aqui que vocês estão vendo na tela são as configurações mais comuns de ferro na natureza. Exatamente, o ferro ele não é retirado somente ferro, ele é retirado junto com outras coisas. Então aqui a gente tem a hematita, que é o disparado que mais temos como minério de ferro. Temos a pirita, limonita, siderita e a magnetita, né? Então essas aqui são as configurações encontradas na natureza do ferro. Então, pessoal, aqui a gente viu as características físicas dos metais e alguns exemplos de como encontramos o ferro da natureza. Então, até mais para vocês!